Esse vídeo aqui é para você que é uma candidata à medicina pela VUNESP ainda, que ainda vai fazer provas nesse final de ano. Então, se você ainda vai fazer FAMEMA, FAMERP, FACIS, BIASTEM, ainda existem muitas provas ainda que vão acontecer pela VUNESP, certo? Se você é uma candidata à medicina, então eu recomendo que você assista esse vídeo para revisar uma matéria de química básica, muito simples, mas que muita gente erra. Por que eu estou falando desse assunto? Porque ele caiu na prova Santa Marcelina e muitos alunos me mandaram mensagem, tirando dúvida, não sabia responder, pediram para eu resolver. Então, eu vou explicar. Eu vou colocar o enunciado aqui, a gente vai ler. Nós não vamos resolver a questão inteira, a gente vai resolver um item, a letra A dessa questão, e nós vamos comentar aqui, eu vou explicar o conceito dela, porque deu muito problema e é uma matéria muito importante para quem vai fazer VUNESP. Tudo bem? Então, olha só, vou colocar o enunciado aqui pra gente ler e aí iniciamos nossa explicação. Vamos lá. Bom, olha aqui. Ele fala o seguinte, a questão 1 da Santa Marcelina em 2020, tá, gente? A queima de magnésio metálico produz uma luz branca intensa, que é vista na queima de alguns fogos de artifício. Nessa queima, o magnésio se combina com o oxigênio e com o nitrogênio, conforme a equação. Ele me deu as equações aqui. Utilizando o modelo atômico de Rutherford e Bohr, represente por meio de uma seta o diagrama apresentado no campo de resolução, né, no campo de resolução da resposta, como ocorre a transição eletrônica que resulta da emissão de luz. Apresente o número total de elétrons do óxido de magnésio. Volta aqui comigo. Por incrível que pareça, eu tive muitas dúvidas, tive muitas perguntas sobre essa questão, sobre a seta, o que significa, o que estava falando. É claro que eu entendo que no momento da prova, aquele primeiro momento, primeiro impacto com a prova, ele é mais difícil de interpretação. Mas é uma matéria relativamente simples. Química básica é uma matéria que a VUNESP valoriza muito, por isso eu resolvi aqui revisar com você. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, vamos revisar o conceito como um todo. Ele está falando de modelo atômico. A primeira coisa que eu preciso saber são as características dos 4 modelos atômicos principais. Quais são os 4 modelos atômicos principais? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Nessa ordem. Por que eu estou falando isso? Porque na Unesp caiu uma questão sobre os modelos atômicos. Então, para quem ainda vai fazer prova, é importante estar atento a isso. Tudo bem? Então, olha só, nós temos 4 cientistas importantes e a ordem, né, que eles apareceram aí na história é essa, Dalton, Thomson, Rutherford, depois Bohr. Beleza? Débora, eu preciso decorar o ano que ele nasceu? Não. O que eu preciso saber é a característica de cada modelo atômico. Então, qual que é a característica de Dalton? É uma esfera maciça, indivisível. Ele não falava que de elétron, nada disso. Era simplesmente uma esfera indivisível. Tudo bem? Então, se eu souber disso, é o suficiente para eu conseguir fazer a prova. E Thomson? A característica de Thomson era o pudim de passas. Então, ele parte do princípio que era uma grande esfera que tinha algumas cargas grudadas, né? Assim. Quando veio Rutherford, ele já deu nome para algumas coisas. Ele falou que essas cargas grudadas eram elétrons e que essa grande passa, esse grande núcleo maciço, era positivo. Então, já deu cara aí para o átomo. Quando chegou a parte de Bohr, ele estudou tudo que a gente conhece hoje, que nos ajuda muito. Energia, eletrosfera. Então, qual que é a característica forte de Bohr? É a seguinte. Bohr disse pra gente que o átomo ele é composto por um núcleo. Nesse núcleo, eu tenho cargas positivas e nêutron. E eu tenho 7 camadas. Por enquanto, tá, gente? Já estão estudando, tem uns estudos aí falando de mais camadas. Mas oficialmente, para as provas, a gente vai de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu dou nome para essas camadas? Aí a gente tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Débora, por que eu tenho que saber disso? Porque isso me traz muitas informações. Então, das camadas, eu consigo saber também distribuição eletrônica. Eu posso ter distribuição eletrônica por camadas, eu posso fazer distribuição eletrônica por Linus Pauling. Eu tenho várias informações na tabela periódica que eu consigo associar aqui. Então, assim, é só para você entender o conceito geral do que foi pedido no enunciado, tudo bem? Então, Bohr fala disso. Ele fala que o núcleo é composto por cargas positivas e neutras, que em volta, né, na periferia, nós temos aí um fluxo de elétrons circulando, e ele ainda disse dos níveis de energia. Ele colocou que cada camada tem um nível de energia específico.
e falou muitas outras coisas. A gente vai parar aqui porque a questão parou aí, mas tem uma série de informações que a gente poderia tirar daqui dessas 7 camadinhas aqui inofensivas. Tudo bem? Então, o que ele está falando? Vamos pegar um elemento aqui para a gente entender o que está acontecendo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o sódio. O número atômico do sódio é igual a 11. Então, olha só, vou fazer a distribuição eletrônica. Uma dica, tá? Não tem nada a ver com a questão, mas é uma dica. Eu, Débora, quando eu vou fazer distribuição eletrônica, eu sempre uso o diagrama de Linus Pauling. E aí tem gente que fala, Débora, mas em camadas é muito mais fácil. Verdade, mas também é muito mais fácil errar. Então, quando é um elemento que tem número atômico baixo, como o sódio, né, o flúor, é tranquilo fazer por camadas. Mas quando a gente tem um número atômico muito grande, a chance de você errar também é muito grande. Então, eu adotei Linus Pauling para mim, eu sempre ensino isso para os meus alunos, mesmo quando ele pede por camadas, eu faço o diagrama de Linus Pauling e depois eu transcrevo, sem o menor problema. Eu me sinto mais segura e acho os meus alunos mais seguros também, dou menos chance de erro. Tudo bem? Então, vamos lá para o diagrama. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Por que eu distribuí 11? Porque o número atômico é 11, meu elemento é neutro, né? Eu disse que é sódio metálico, então é neutro. Então tem 11 elétrons. 2, 4, 10, 11. Então, se ele tem 11, olha só quanta informação a gente consegue. Ele tem um elétron na camada de valência, está no 3º período, está na família 1A, tudo bem? Então tem NOx mais 1, tudo se comunica. Então, o que me interessa é a camada de valência, ó. Então, a camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons. A camada 1, camada K. O 2, camada L. E na camada M, né, KL, M, eu tenho 1. Então, eu vou desenhar isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, eu tenho 2, aqui eu tenho 8, certo? E aqui eu tenho 1. Ele pediu, né, vamos voltar no enunciado para vocês entenderem. Olha a quantidade de informação que a gente consegue. Eu posso falar do número quântico. Gente, existe um leque de pedidos aí e eu preciso entender disso. Tudo bem? Então, olha só. Eu tô aqui, ó, tô na 3ª camada e tenho um elétron na camada de valência, certo? E aí, o enunciado fala o seguinte, ele quer que você represente uma seta que justifique essa emissão de luz. E ele até falou dos fogos de artifício, que é um princípio dos fogos de artifício. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o elétron está aqui distribuído de forma, aqui, ó, neutra, metálica, nas camadas bonitinhas. Se eu excitar esse elétron, se eu agitá-lo de alguma forma, e como que eu consigo perturbar esse elétron? Eu perturbo esse elétron com calor, com agitação. Então, se eu fornecer calor, o que vai acontecer com esse elétron? O número de o elétron que está aqui na última camada, ele tende a sair para fora, para uma camada mais externa. Só que aí ele absorve esse calor e é instável. Como é instável, ele sai da camada mais externa e retorna para a camada original. E quando ele retorna para a camada original, ele libera essa energia que foi absorvida para ele saltar. E ele libera em forma de luz. Então, quando ele pediu para você reproduzir a seta, era só para fazer isso. Que ele saiu para a camada mais externa, porque ele absorveu energia. E quando ele retornou para a camada original, ele liberou essa energia em forma de luz. Tudo bem? Resolvida a questão, ficou claro, ficou objetivo. Se você entendeu, é uma matéria muito importante para você que ainda vai fazer prova da VUNESP. Deixe seu comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.